Amém, amém e amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 18, o versículo é o 23. A parábola do credor incompassivo. Você vê, né, que eu estou bem vestida, assim, com roupas, né, que aquecem bastante, aqui está bastante frio aqui no sul. Mas é tempo de fazer frio, né? As estações, todas no seu momento certo, né? Maravilha. Agora é inverno aqui. A parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus, explicando o Senhor Jesus Cristo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o recenseava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e lhe perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém. Então aqui, o Senhor Jesus Cristo está nos explicando sobre quando alguém deve algo para nós. Se nós devemos para alguém, esse este senhor aqui, né, devia para o rei. E aí então, o rei, acertando as contas, viu que ele devia, ele ia ter que pagar, não tinha com que pagar, e o rei, né, venderia ele e toda a família dele para que pagasse a dívida. Aí então, ele rogou ao rei que não fizesse aquilo com ele, que perdoasse a dívida, que ele não tinha com que pagar. Deve ter chorado, eu imagino, né? Deve ter clamado ao rei, eu imagino, né? Que ele deve ter suplicado ao rei, né? Pedido: Senhor, tem clemência de mim, né? Tem piedade. Aí então o rei perdoou a dívida. Só que este servo do rei, né, que teve a sua dívida perdoada, tinha outro que devia para ele. E ele foi incomodar o outro para que o outro pagasse ele. Pagasse ele, não, que ele não perdoaria a dívida daquele que estava devendo para ele. Aí então, né, e cobrou. O outro pediu para que perdoasse a dívida e ele não perdoou. Ele cobrou. Dá a entender aqui que era uma dívida
de dinheiro, né? Mas a gente não sabe que tipo de dívida, mas dá a entender que era de dinheiro, sim. Ele não perdoou a dívida do irmão, né? Não perdoou. E aí, então, o rei disse assim: você clamou a mim e eu te perdoei. Agora, você foi e cobrou do seu irmão, né? Ah, que devia. Ele te devia e você cobrou. E você não teve compaixão dele, ele clamou a você para que você perdoasse a dívida e você não teve compaixão dele. Você cobrou a dívida. Aí respondeu assim para ele: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores. Ao inimigo, né? Entregou. Até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Viu, irmãos e irmãs? Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando sobre o amor, está falando sobre o respeito, está falando sobre a piedade, está falando sobre a caridade. Aqui o Senhor Jesus Cristo está nos explicando por essa parábola, e ele fala muito sobre isso, né? Sobre cada um amar o seu irmão como a si mesmo, né, irmãos? Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando, se nós devemos algo para alguém, nós devemos nos esforçarmos e pagarmos. Mas se nós não temos como pagar, muitas vezes não é para provar nós que nosso Senhor faz isso, mas é para provar as outras pessoas que estão ao nosso redor, né? É para provar aos outros que estão ao nosso redor. Se nós não temos como pagarmos, então nosso irmão deve nos perdoar nossa dívida. E também nós devemos perdoar a dívida do nosso irmão, quando o nosso irmão não tem como pagar. Nós devemos ser misericordiosos com nossos irmãos. Nós devemos ter amor por nossos irmãos. Se colocar no lugar do nosso irmão sofredor, da nossa irmã sofredora. Né, irmãos? Nós devemos entender o sofrimento do outro. Mas isso deve ser espontâneo. Não assim, eu vou fazer porque está escrito, porque é ordem, porque é mandamento. Não é isso. Eu vou fazer porque faço sem nem eu mesmo perceber que estou fazendo, né? Nem eu mesmo perceber que estou fazendo esse bem, mas eu faço naturalmente, que é uma coisa que venha de mim, de dentro de mim. Eu preciso pensar e repensar o meu pensamento, o meu sentimento e ver se eu estou de acordo com o amor do Senhor Jesus Cristo, com o amor que Ele nos ensinou. Senão de nada vale, de nada vale. Todo esforço de nós congregar em uma igreja, todo esforço de nós sermos batizados, todo esforço de nós pedirmos perdão, porque se nós não perdoamos ao nosso irmão, nosso Senhor não nos perdoa. Aqui está escrito. O Senhor Jesus Cristo falando e explicando, né? Então, ele não nos perdoa. E aí, então, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar para os atormentadores, que é para o inimigo, para os espíritos maus, até que pague a dívida. E tem muitas dívidas que não tem pagamento porque não foi perdoado. Eu não perdoei meu irmão, então não vou obter o perdão. Então isso é muito, muito sério. As pessoas só falam aquela palavra que nosso Senhor diz que não é para nós dever nada a ninguém, a não ser o amor. Claro, para nós nos esforçarmos a pagar.
o que, né, o que é para, né, o que a gente deve, seja uma ofensa, seja, eu acho que Nosso Senhor explica, né, em qualquer situação da nossa vida. Seja uma ofensa, seja não sei o que, ou seja dinheiro mesmo, devemos nos esforçar a pagar. Sempre querer pagar. Mas se caso a gente não pode, né, que o nosso irmão tenha misericórdia de nós. E nós também, da mesma forma, nós precisamos ter misericórdia de nosso irmão. Muitos às vezes necessitam e às vezes a gente não vê que ele ou ela, né, não tem como pagar, a gente já pega e já doa, né? Isso tem que ser espontâneo. Mas o Senhor Jesus Cristo falou que quando chegasse nesse tempo, o amor esfriaria e a gente está vendo que o amor esfriou mesmo. Até dentro da igreja, até nas pessoas que estão congregando muitas vezes. É triste, mas é a realidade isso. Porque eu vejo assim, ó, eu vejo assim, ó, a gente às vezes quer abraçar a irmã, quer conviver com a irmã, quer visitar, ir na casa, ou a irmã vir na nossa casa. Não existe mais isso, não existe mais essa união, esse carinho, esse amor. Nas igrejas nem se abraçam mais, hoje em dia, em certas igrejas na cidade, quase nem se abraçam mais as pessoas, não tem aquele amor, aquela comunhão, aquela vivência de querer conviver junto, né? De querer estar perto, né? E aí então não tem mais a confiança de falar certos assuntos, né? Porque sempre tinha uma irmã, duas que a gente, né, confiava de conversar todo tipo de assunto, né? Sobre a igreja, sobre a família, né? Contar situações. Mas hoje em dia não tem mais isso. As irmãs não se visitam, né? Esfriou mesmo. Por exemplo, essa situação que tá no sul, né? Não tem coração que não se comova. Eu imagino assim que não tem como não se comover com uma situação que do jeito que está acontecendo no Rio Grande do Sul, essas enchentes, essas, né, as coisas que estão acontecendo pelo mundo. Mas aqui no sul, nossos irmãos aqui de perto, a gente pode falar daqui de dentro de casa, porque são no mesmo nosso estado. Aí então, não tem como a gente não se comover, a gente não chorar. O Senhor Jesus Cristo é amor, mas as pessoas não entendem. Ainda falam assim, ainda falam muitas vezes pregando assim. Ah, não, isso está escrito que ia acontecer, não, não tem que nós ficar preocupado. Mas e como que a gente não vai se sentir preocupado com o nosso irmão, com nossa irmã, no sofrimento, com as crianças? Não existe quem não fique. Não existe quem não fique preocupado. Quem não fique com o coração dolorido. Quem não chore por essas pessoas. É muito difícil hoje em dia a gente viver, ainda mais fazer a obra do Senhor, né? Falar da palavra do Senhor. Hoje em dia é muito difícil. Muito difícil. O amor esfriou assim, ó, de uma maneira que a gente se surpreende. E aí muitas vezes até ficam até rindo, né, das pessoas que se comovem com o sofrimento do outro. O Senhor, o Senhor Jesus Cristo chorou lá perto do túmulo de Lázaro. Porque ele chorou? Não devia ser porque Lázaro estava morto. Ou foi, né, por ele ter passado por essa experiência da morte. Mas acho que não, porque Nosso Senhor sabia que ele
voltaria, né, à vida, mas eu creio que foi pela incredulidade do povo. Eu creio que foi por aquelas pessoas que eram pagas para chorar, estavam chorando sem ter o sentimento. Quem sabe lá quanto, né, o Senhor Jesus pensou no pensamento dele. O Senhor Jesus Cristo suou sangue, chorou lágrimas de sangue, né? A angústia dele era muito grande no dia, né, que ele foi crucificado. Ele deixou o reino dele no céu, o reino preparado, pronto, para vir aqui na terra, para salvar os dele. Se isso não é amor, o que que é? Se isso não é sentimento de amor, o que que é? Nós precisamos ter amor um pelos outros. Precisamos pedir perdão para nosso Senhor e ter amor uns pelos outros. Amor com respeito, amor com sinceridade. O amor que o Senhor Jesus nos ensinou e que Ele veio e que derramou sobre nós esta graça. Mas hoje em dia está muito difícil mesmo. Quem sabe procurando muito numa cidade acha umas 10 pessoas que têm um amor sincero, um amor puro uns pelos outros. Em uma cidade inteira. Não sei. Mas eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que a palavra de Deus é viva dentro de nós. Eu creio no amor que o Senhor Jesus veio derramar sobre nós, né? E por nós. Ninguém tira de mim essa fé. A fé que eu tenho no meu Senhor. Pregam, dizendo, não é fácil ser salvo. Pregam o medo nas pessoas. Pregam, muitas vezes, tirando das pessoas a fé, querendo tirar a fé das pessoas, querendo colocar um sentimento de derrota em nosso coração, em nossa mente. Mas não vão conseguir, porque o Senhor Jesus Cristo é maior. O Senhor Deus Todo-Poderoso é maior, o Espírito Santo do Senhor é maior do que o pensamento de derrota. Nós sabemos que somos falhos. Nós sabemos que somos errados muitas vezes. Não precisa a pessoa ficar lembrando nós a todo momento, como o inimigo faz, acusador. Nós sabemos que somos falhos muitas vezes. Nós sabemos que muitas vezes nós pecamos contra nosso Senhor. Mas o nosso Senhor é o nosso Senhor. E Ele perdoa aquele que se arrepende com sinceridade de coração. Ele é o Deus vivo, Deus poderoso, Deus grandioso. É o Senhor que tudo pode. E quem decide sobre a nossa vida é Ele. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, precisamos conhecer os mandamentos, precisamos obedecer sim. E o nosso arrependimento precisa ser sincero. Nós precisamos estar com sinceridade na presença do Senhor, viver com sinceridade. Mas o nosso Senhor, nós conhecemos a misericórdia dele. Nós conhecemos o amor que nosso Senhor tem por nós. Ninguém tira de nós a fé que o próprio Senhor Jesus Cristo colocou em nosso coração. Ninguém tira de nós. Ninguém tira de nós a certeza no nosso Salvador. Em nosso Salvador. Nosso Deus vivo, nosso Deus poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, precisamos orar porque o tempo já está findando aqui os minutos. Porque senão, depois eu não consigo postar o vídeo. Se inscreva, deixe seu like, né, neste canal.
Você que gosta de aprender mais junto com nós sobre a palavra do Senhor. E amado Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, agradecemos a você. Muito obrigado. Vamos orar então, colocar a nossa vida na presença daquele que nós confiamos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus vivo, Deus poderoso e o Espírito Santo do Senhor. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor amado, buscando a Sua presença, Pai. Conhecemos, temos a certeza no Senhor que é o nosso Deus. Ó Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, o Seu Santo Espírito em nós, para que façamos a Sua vontade. Ó Deus vivo, Deus poderoso, abençoa este irmão e esta irmã, Pai, que está nos assistindo neste momento, na necessidade que ele ou ela esteja necessitando, Pai. Obrigado por esta palavra, obrigado por este momento maravilhoso na Sua presença. Continua conosco, ó Senhor amado. Em Seu santo nome, Senhor Jesus, nós oramos, Pai, e entregamos nós, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e tudo que nos pertence, não nos pertence a nós, mas sim ao Senhor. Nós somos seus. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos esta oração, lhe agradecendo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Um abração, um beijão a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por tudo.